Fala galera, saudações, resenha de domingo começando, 10 minutinhos, passa rápido, vou falar da semana do Mengão. Bom, temos uma semana pela frente aí de muitas emoções, né? Tudo que está acontecendo com o Flamengo, se não me falha a memória, são 8 jogadores importantes que estão lesionados. O mais sério deles é o Pedro, que vai ficar muito tempo parado. Estamos sem centroavante, o Flamengo parece que decidiu pelo Gabigol para assumir a posição definitivamente. As coisas não estão boas. E aí a gente pode fazer uma longa resenha aqui sobre isso, sobre gordura e tal, e o Flamengo não soube aproveitar, e o Flamengo não aproveita as oportunidades, prefere ficar nessa coisa mais apertada que a gente acaba vivendo no Campeonato Brasileiro. Mas vamos aos fatos. Bom, quinta-feira, segundo jogo pela Copa do Brasil com o Bahia. Resultado magro, que a gente precisa lá no primeiro jogo, mas que a gente precisa consolidar no Maracanã na quinta-feira. Rio vai parar, todo mundo sabe disso. Vai ser uma quinta-feira quente, uma quinta-feira nervosa. O Flamengo tem tudo para ganhar se jogar como o Flamengo, mas esse é o problema. Não vem jogando como o Flamengo. A gente vem jogando como um time muito limitado, um time muito aquém da potencialidade do time. E a gente pode falar sobre um monte de coisa também. A resenha pode se estender, mas eu vou tentar levar isso aqui para uma questão mais matemática da coisa, né? O Flamengo precisa ganhar. 1-0 é o suficiente. Um empate é o suficiente. Mas o time do Bahia não é um time bom, mas parece que é um time bem treinado. Pelo menos é um time que vai brigar e vai lutar. Como eu já disse a vocês, poucos times no Brasil dão medo quando enfrentam o Flamengo. Eu tenho mais medo do próprio Flamengo do que do time. Então esse é o primeiro jogo, quinta-feira. Vamos torcer. Temos que torcer para que a gente possa avançar na Copa do Brasil. Isso se é isso que os jogadores querem também. A gente tem que começar a parar para pensar se é isso que eles querem. Se eles querem avançar na Copa do Brasil ou se eles querem diminuir esse volume de jogos visando o descanso. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu queria falar do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Sábado que vem, domingo que vem, dia 15, dia 15 a gente enfrenta o nosso rival carioca. A gente enfrenta o Vasco da Gama. Em condições diferentes na tabela, mas ao mesmo tempo em condições mais favoráveis para o Vasco. Eu fiz alguns cálculos aqui e eu vou pedir licença a vocês para olhar para cá, para eu poder, em cima dos números, racionalizar para vocês. O Vasco tem 34 pontos e o Flamengo tem 44 pontos. O Vasco está em oitavo, o Flamengo está em quarto. O Vasco está em oitavo, o Flamengo está em quarto. São 34 contra 44, são 10 pontos de vantagem. Perfeito. O Vasco com 34 pontos e 24 jogos, ele tem feito uma média de 1,41 pontos por jogo. O Flamengo, com 44 pontos e também 24 jogos, o Flamengo tem feito 1,83 pontos por jogo. É uma diferença. Na retrospectiva dos últimos 5 jogos, o Vasco teve 3 vitórias e 2 empates. O Flamengo teve 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Flamengo, nos últimos 5 jogos, disputou 15 pontos e teve 27% de aproveitamento. O Vasco teve 73% de aproveitamento. Ou seja, me parece que o Vasco vem numa pegada, vem num momento mais vantajoso para pegar o Flamengo e sair com um bom resultado. Esse é um número cru, é um número matemático. Futebol não é matemática. Não é matemática, mas tem também um pouco de probabilidade. Um pouco não, muito, né? E as probabilidades em cima dessa conta que eu acabei de fazer estão mais favoráveis ao Flamengo. É o nosso rival, é o nosso freguês de caderninho.
Vice de novo. Me desculpa aí os vascaínos, faz parte. Aliás, afinal de contas, eu sou raiz, faz parte essa brincadeira. Mas vocês, vascaínos, vêm com uma chance maior quando a gente coloca o número probabilidade. Repetindo, são 10 pontos de diferença. O Flamengo tem 44, o Vasco tem 34. Porém, a retrospectiva dos 5 últimos jogos é uma retrospectiva um pouco mais imediata, um pouco mais recente. O Vasco, dos 15 pontos disputados, 73% de aproveitamento. O Flamengo, dos 15 pontos disputados, 27% de aproveitamento. Há uma diferença gritante nesse ponto. Agora, deixa eu transferir um pouquinho isso para os rivais do Flamengo na disputa ou na luta para o Campeonato Brasileiro, que já começa a preocupar. E é bom o torcedor rubro-negro começar a olhar para esse quesito. Vamos às contas. O Botafogo é líder com 50 pontos em 25 jogos. Isso dá uma média de 2 pontos por partida. 2 pontos por partida. O Fortaleza tem 48 pontos, mas com um jogo a menos, 24 pontos, 24 jogos. Isso também dá 2 pontos por partida. O Palmeiras, o Flamengo está em quarto. O Palmeiras, que está um pouco acima do Flamengo, ele tem 47 pontos para 25 jogos. O Palmeiras tem 1,88 pontos por partida. É muito próximo a 1,83 do Flamengo? É próximo, mas não é igual. É próximo, mas não é igual. Então, é uma questão de probabilidade, é uma questão de matemática, é uma questão, sim, de começar a olhar e se preocupar. A distância aumenta e nós já estamos falando de 25 jogos / 38 do Campeonato Brasileiro. São 38 jogos. Então, está na hora de se mexer, está na hora do Flamengo olhar o que ele quer na vida. Ainda disputa 3 competições. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Esta semana de setembro é uma semana importantíssima, mas para o torcedor vai ser sempre importante qualquer jogo. Flamengo e Olaria vai ser importante, Flamengo e Volta Redonda vai ser importante, ganhar no Paro Ímpar vai ser importante, para o torcedor flamenguista rubro-negro sempre foi, mas para os jogadores, para a comissão técnica, para a diretoria do Flamengo, eles vão ter que decidir o que é que eles querem para a vida. Já falei essa expressão aqui em outras resenhas anteriores. É preciso decidir. A situação não é confortável e nem é favorável. Ela não é confortável porque estamos apertados na luta de buscar o Campeonato Brasileiro. Ela não é favorável pelos números que eu trouxe aqui. São 2 jogos dificílimos. O Flamengo se prepara para o jogo de quinta-feira. Quinta-feira não vai ser fácil, vai ser um jogo de muito desgaste, de muita pressão. E aí vamos ver como fica o Flamengo após desse jogo, para saber como a gente chega contra o Vasco no domingo. Lembrando que Flamengo e Vasco, neste momento, é muito mais importante para o Vasco do que para o Flamengo. Porém, ele vai causar, caso haja uma derrota de qualquer um dos 2 times, ele vai causar muito mais prejuízos ao Flamengo do que ao Vasco. Então era isso que eu queria deixar com vocês, essas reflexões da parte numérica, da parte de probabilidade, da parte de jogo, da parte de querer, da parte dos objetivos do Flamengo nessa semana. Quinta-feira, jogão. Vai parar o Rio de Janeiro. E no domingo, o jogo contra o rival. É preciso pensar nesses números e é preciso pensar que nós podemos sair, nós podemos chegar ao céu e cair do céu em uma semana só. A todos vocês uma ótima semana, fiquem com Deus, a gente se vê e a gente vai falando com novas resenhas entrando aqui. Siga o meu canal, siga aí o canal no YouTube, siga o Insta, enfim, siga. E vamos começar a conversar um pouquinho mais. Forte abraço a todos, saudações, fiquem bem.